e liguei a máquina, parei aqui para fazer isso. Pronto, vamos conversar aqui. Pronto, eu só preciso de 2 minutos aqui gravando. Só isso, né? Me diga aí sobre a masculinidade do homem nesse momento, o que você pensa. O homem ele precisa, como o homem ele pode melhorar nisso? A gente está passando aí, está enfrentando, vocês, né, mulheres, estão enfrentando aí essa coisa aí do feminicídio, tal, os meninos chegando para a idade de homens, se tornando homens muito rápido. Você é mãe e você tem tanto, né, filhos e filhas. Como é para você? Como é que você vê isso? O jornalismo só jogando um monte de coisas. Todo dia a gente ouve um feminicídio, uma coisa assim, mas como é para você? Como é que você está lidando com isso no seu dia a dia, com essa coisa aí do feminicídio, do homem? Como está o homem hoje? Qual a opinião que você tem e o que você diria para os homens? Eu acho. Tudo bom, Sam? Como é que está você? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que desde do homem da caverna, né? Aquele tempo ali, sempre foi esse estereotipo de que o homem não pode chorar, que o homem não pode N coisas, e que o homem que manda, é o homem, a última palavra do homem, aquele já foi criado nesse processo aí, nesse sistema. Só que esquecendo que ele foi gerado e parido de uma mulher. Uma mulher pariu, foi gerado por uma mulher e a qual tem uma luz. E parece que ultimamente se pegaram, como tem a moda do N da internet, de roupas, esses sapatos, parece que os machos, porque eu digo sempre que é homem, se trata uma mulher igual uma flor, né? E a mulher não é propriedade do homem, e vice-versa. Eu acho que tem que entrar em acordo, tem muito diálogo, e dá certo enquanto durou. Ah, não deu certo. Deu certo sim. Se você mora com uma pessoa há 5 anos e chegou ali, dá um basta, ambas as partes ou uma parte, durou sim 5 anos. Deu certo durante 5 anos. Ô, Val, mas a solução seria uma separação? Eu não estou nem falando da violência, né, das vias de fato. Não, você falou sobre o suicídio das mulheres, homens matando e toda essa questão que você falou, abordou aí nesse instante. Aí. Sim, a masculinidade do homem, o feminicídio e tal. Mas a minha pergunta, um casal que está enfrentando um dilema, claro, eu não estou falando aí do homem que já partiu finalmente para agredir, tá? Mas uma pergunta aqui, que não quer calar, a solução, logo a primeira solução seria o casal se separar? Não, sim e não. Sim e não. Porque, antes de tudo, se o diálogo não está surtindo efeito, se não estão entrando em acordo, se estão pior do que 2 inimigos, é preferível cada um para um lado, se for o caso. Tá, então você falou, certo. Você não está deixando eu terminar meu raciocínio. Porque antigamente o casal tinha sim, não era que a mulher era submissa, e às vezes sim, mas não tinha esse negócio de descartar, né? Porque hoje é assim, não deu certo separar. Mas se for para um estar infeliz, porque quando um está infeliz, a família toda está infeliz. Então, cada um vai para um lado e cada um segue a sua vida. Lá na frente, se quiser se envolver com
um ou com a outra, ou não, é ter saudações. Mas eu acho que a gente tem tão pouco tempo de vida, digamos assim, que a gente não sabe se no outro dia vai acordar. Eu acho que a gente tem que fazer de tudo para a gente ser feliz. Ou estando junto, ou estando casado, ou estando sozinho em casa, porque ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Porque ainda tem mais. Ainda tem mais. Se tiver filho no meio, pior ainda. Porque tudo ali vai sobrar para aquela criança. Se os pais não estão bem, vai sobrar para aquela criança. E outra, sobre masculinidade que você falou, muitas das vezes não precisa ser bruto, não precisa ter coisa para dizer que é homem. Todo homem tem um lado sensível, seu lado amoroso. Às vezes foi criado para não passar isso, não demonstrar isso. Mas é um ser humano, é um ser humano. Ok, Val, eu estou te cortando aqui agora, mas assim, você falou ainda há pouco, rapidinho, você falou assim, antigamente, nós estamos em 2026 e nós estamos vivendo quase um genocídio feminino, né, que é os feminicídios. Aí eu estou pedindo a você que conselho você daria para esses homens, porque como você é mãe e tal, e aí você falou, antigamente, eu penso que nós temos que focar no momento de hoje, de como estão os homens, né? Como estamos, por que os homens, encontrar a causa, o porquê que esses homens estão assim. Claro, a gente sabe que tem todo menino novo, ele precisa mostrar que é homem na escola, ele precisa falar grosso, ele não pode vestir uma determinada cor, porque já vão associar ele ao homossexualismo e tal, e ele não pode falar fino, né? Ele tem que bater no coleguinha, ele tem que ter mais de uma namorada, e isso, antigamente, é o ponto que eu quero dizer aqui, e eu acho que isso tem importância ser dito aqui, agora, para essa juventude, que isso foi antigamente, isso é antiquadro, isso não leva a lugar nenhum, e na verdade, o que aconteceu lá antigamente, hoje o que estamos vivendo é um reflexo disso, é esse comportamento que veio de lá, e nas escolas, todos os meninos, eles trabalharam em prol de, eu não preciso disso. Você concorda, Val? Eu não preciso... Eu concordo, mas quando eu quis falar sobre antigamente, foi porque você me perguntou sobre a separação. E hoje, que recado você daria para os meninos, para os homens e tal? Que necessariamente os homens mesmo não se comportam assim. Eu acho que os machos não é nem da educação, porque muitas vezes você dá uma educação e eles seguem o que eles querem lá na frente, sabe? Eu acho que é a questão deles aprenderem, tentarem aprender que aquela pessoa não é uma propriedade. Concordo. Muitas vezes você tem um carro, aquele carro tem um prazo de validade, é até um exemplo, até maquiavélico mesmo, mas eu estou falando de carro, porque homem, quando fala de carro, né? E aí, aquele carro vai, se você não cuidar, vai enferrujando, aquele carro, se você não levar para a oficina, fazer sempre uma check-up lá, não sei nem se a palavra é check-up, né? Mas você tem que sempre estar ali cuidando. A mesma coisa é um ser humano. Então, muitas vezes você casa, aí pensa que pelo fato de ter casado, já estou, já pode fazer, acontecer, e não é por aí. E a pessoa em si não é dono. E o carro, se você não tomar cuidado, vai ficar velhinho, vai ser jogado no ferro velho. E você não vai se matar, e você não vai matar o carro, porque o carro ficou velhinho e não quer saber de você mais. Não é? Então, o ser humano é a mesma coisa. Não precisa nem chegar a ficar velhinho, nem nada. Vai chegar, não está afim e acabou. É isso. Minha opinião. Você está perguntando isso sobre esse assunto, então é sobre isso. É isso.
Fechando aqui essa live, Val, que mensagem você deixava aí para os meninos, para os homens? Porque tem uma fala muito antiga, quando a gente quer posicionar as coisas, né? Olha, agora vamos separar os homens dos meninos. Então, o que você disse ainda há pouco é fato e vivemos isso hoje. Tem poucos, você citou machos, mas tem poucos homens meninos que não aprenderam ainda a ser homem. E que para ser homem não precisa bater, não precisa violência, ele pode ser um maravilhoso pai, pode ser um maravilhoso marido, um maravilhoso filho e tal. E deixa uma mensagem 2026 aí para esses meninos. Não vou falar para homem não, o homem ele já sabe, ele já tem a mensagem, ele já está fazendo tudo certinho, o dever de casa, tudo certinho. Mas para esses meninos grandes. Eu acho que quando você, independente que vá se relacionar com alguém, você primeiramente se estudar, que é difícil, né? Procurar saber o seu eu. E muitas das vezes, se você vê até mesmo antes de um relacionamento mais sério, ou o início de um namoro, ou ficar com a pessoa, e você, a partir do momento que você vê que você tem um temperamento, uma atitude a qual você está vendo quais com essas atitudes que muitos chegaram a essas consequências finais, e se você não tiver força, procurar uma ajuda de um profissional. Porque não é vergonhoso pedir ajuda, não é um psicólogo, e por aí vai. Ou muitos vão para a igreja aprender, ou então até procurar saber mais, e por aí por diante. Procure, se você vê que você tem, ou então se alguém chegar e dizer, fulano, você está com um comportamento que eu não estou entendendo, eu não estou desconhecendo. Então, você procure uma ajuda. E essa ajuda não é só em prol da outra pessoa, não, principalmente por você, para você. E gera tudo uma família. Olha aí, filosofando e deixando um recado muito bom aí para esses meninos que precisam se tornar homens, né? Homens, esses meninos tardios. Paulo, obrigado pela sua participação, tá? Nessa live aqui, nesse papo comigo. Até o próximo, se você querer me dar a oportunidade, até o próximo. Tá certo, fica aí que eu vou... Valeu, fica aí que eu vou falar com o pessoal aqui. É isso, essa é a Live Sun, eu chamei minha convidada aqui, ela, para quem não sabe, é minha esposa, né? Val, tá sempre participando, interagindo comigo, e essa é a Live Sun, e eu chamo você, vem comigo, Brasil, para esse papo, para essa descontração, para essa informação, tem muita gente precisando de uma orientação. Olha, eu falei com uma mãe de família, né, uma esposa, ela tem toda uma história e ela tem o que dizer. Assim é você também. Você pode interagir comigo aqui, pode chamar no Zap aqui, ó, né? Liga no Zap aqui. Ô, Sam, eu quero agendar aí contigo. Quero falar sobre esse assunto, sobre a masculinidade do homem e tal. E essa semana a gente tem uma sequência também aí de temas, né? Vamos falar também de futebol, por que não? E vamos falar de outros temas e tal. Mas, desde já, me adicione aí, né? Adicione esse Zap aí no seu contato, tá? Tem lá um canal também no próprio WhatsApp que você pode saber, olha, qual é o tema aí eu quero falar. Independente desse tema aqui, você pode, não, só eu quero falar sobre esse tema. A gente pode falar, pronto, eu quero falar, pronto. Fica à vontade. É isso que eu quero aqui, tá bom? Essa é a Live Sun, desejando a vocês um bom início de semana, hoje é uma segunda, né? E a gente pode gravar também do dia, como pode gravar à noite. A gente agenda isso com calma, tá bom? É isso. Até a próxima live. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Valeu. Beijo do Sam. Live Sun. Brasil, vem comigo.